A paz, igreja, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de eu estar aqui hoje, mas quem vai dar início a esse testemunho abençoado é minha esposa. Depois eu continuo, tá? Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? A deixa não poderia ser melhor, né? A deixa não poderia ser melhor. Estou vendo que é uma noite muito abençoada. Eu já senti o poder do Espírito Santo passando por aqui. Eu já senti o poder de Deus. E se há alguém que ainda não sentiu, é porque está desapercebido. Se atenta, irmão. Se atenta. Bom, o testemunho resumindo, muito resumindo, porque tem muitos detalhes. Por que tem muitos detalhes? Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus, Ele fez uma coisa por dia, né? Uma coisa por vez. Ele poderia ter feito assim e criado tudo. Mas Ele fez uma coisa cada vez. E assim foi com meu esposo. Na época da Covid, meu marido trabalhava no SAMU. Hoje ele é aposentado do SAMU. Então a maioria conhece como Barbosa do SAMU. E ele passou a pandemia toda, salvou vidas, cuidou de vidas, transportou muitos e muitos e muitos infectados e não se infectou. Passou por aquilo como se nada tivesse acontecido. Aposentou, 3 meses de aposentado. A minha nora, meu filho Denis, foram viajar e voltaram com Covid. Porém, nós não tivemos contato com eles. Mas estava uma mistura de Covid com gripe HN1 e tal. E eu, enquanto cuidadora de idoso, tive uma tonturazinha e resolvi ir fazer o meu teste para eu não contaminar, se eu tivesse contaminado, os idosos. Mas eu e ele estávamos assim, desse jeito que vocês estão vendo, sem nada. Quando chegou lá, deu positivo em mim. Aí o médico chamou e ele também positivou. E nós saímos de lá rindo, falando, imagine, positivo. Quem conhece sabe que eu brinco com tudo, né? Eu fui lá para as meninas e falei, esse teste deu positivo e eu não vou ter esse nenê, eu vou abortar. Então estou indo tomar remédio por conta. Não aconselho para quem, né? Mas eu fiz. Mas meu marido falou, não vou fazer isso. Eu vou esperar. Quando deu 6 dias, que a gente já estava praticamente, né, curado, a gente voltou no médico. E nesse exato momento em que nós estávamos no posto de saúde, o médico já tinha liberado ele teve um mal súbito e desmaiou, começou a vomitar. Só deu tempo dele falar, bem, eu estou passando mal. E começou a vomitar ali e tal. E eu e ele fomos pro Pisca-Mirim. Chegou lá, o peito estava com algumas manchinhas. E o médico falou, vocês saem daqui, vão embora, porque não é nada que não dá para controlar em casa. Beleza. A minha nora, que eu não sei se ela está aqui, mas a minha nora foi uma mãe para nós, e começou a cuidar. E a minha nora apareceu com o oxímetro. Só que a gente não sabia os valores do oxímetro. Mas de repente, essa saturação começou a mostrar. Isso, a gente voltando de casa, a primeira noite que a gente foi para o pronto-socorro, que ele passou mal. A saturação começou a baixar. E eu não queria chamar minha nora nem meu filho, porque eles estavam com Covid, as crianças estavam com Covid, e eu não quis incomodar. Mas eu tenho um amigo maior que um irmão. Primeiro Deus na nossa vida. E por algum motivo, eu não sei nem
como começou a conversa. Eu não sei se eu chamei a Melina, se ela me chamou, eu não sei como. Você chamou? E nós passamos aquela noite, irmãos, medindo a saturação. E a Melina falava assim: fica comigo. E eu falava: Melina, tá baixando. E ela falava: fica comigo. Porque ele se recusava, irmãos. Ele se recusava a ir. E aí eu fui mandando para minha nora. No outro dia de manhã, a minha nora falou: tô indo aí. Falei: mas não adianta você vir sem trazer o Denis, porque ele não vai obedecer a nós. E quando foi no outro dia, irmãos, nessa noite que nós ficamos juntos, falei: Melina, a saturação dele chegou a 42. Ele não vai sobreviver. E eu ligava para o SAMU, irmãos. O SAMU estava ocupado. Eu não pensei em nenhum momento em ligar para o bombeiro, eu não pensei. Por isso eu comecei esse testemunho dizendo que ele é com muito detalhe, porque Deus faz com detalhes. No outro dia, um homem que estava com 42 de saturação, chegou uma hora que eu falei: Senhor, eu não consigo falar no SAMU, ele não quer ajuda, e eu acho que ele não tem nada, porque ele não tinha falta de ar. Eu falava para Melina: ele não tem falta de ar, ele não tem febre, ele não tem tosse, ele não tem nada, é só a saturação. E aí eu falei assim: Senhor, ele está nas tuas mãos. E deitei e dormi. E dormi em paz. Deitei e dormi. Não pensei em nada. Só vivi aquele momento e dormi. Quando eu acordo, irmãos, esse homem lindo, tomado banho, cheiroso, feito a barba, eu falei: trouxe café na cama para mim. Eu falei: ele não estava doente mesmo. Ele não estava doente. Mas aí chegou minha nora, que já tinha, assim, ela sabia que ele estava doente. 2 dias ela já estava em cima dele. E chegou meu filho. Meu filho olhava para mim, a minha nora trouxe outro aparelho, né? Como chama o aparelho, Deus? Outro oxímetro, e nós pusemos um em cada dedo para ele ver que realmente estava baixo. E o meu filho olhava para mim, olhava para a esposa dele, para a Larissa, olhava para o pai dele e pensava: meu pai tá bom, meu pai não tem nada. E aí ele falou assim: pai, vamos fazer o seguinte, vamos, eu levo você. E aí chega lá, o médico ajusta o remédio, faz alguma coisa e você vem para casa. Eu falei: bem, faz isso. Ele levantou e ligou para o SAMU. Não atendeu. Aí ele ligou para um amigo dele, que eu não tive essa ideia. O amigo falou: olha, caiu um raio aqui e queimou todas as centrais. O SAMU, realmente, o 192 não atendeu ontem. Aí ele falou: mas como vocês fizeram com as intercorrências? O bombeiro passava para nós. Eu falei: eu não lembrei do bombeiro, gente. Viu? Ele é aposentado do SAMU, eu cuidador, eu não lembrei do bombeiro. Por isso que eu quero que vocês se atentem muito, porque foi Deus. Em todo tempo foi Deus. Aí eu tive a ideia do seguinte: como o outro médico, quando ele passou e ficou com mal súbito, o médico falou pra gente nem chegar lá no Piscamirim, que estava muito contaminado. Eu falei para ele, pro meu filho: Denis, leva ele lá no SAMU. O médico do SAMU vai ver ele e vai mandar ele embora. Só vai ajustar o remédio realmente e vai mandar embora. Nem vá no Pisca. E assim foi feito. Quando chegou lá, o médico olhou para ele e falou: meu amigo, você já está internado. E ele falou: não, doutor, eu estou bom. Ele falou: não, você já está internado.
e mandou meu filho e minha nora, porque nessas alturas eu não tinha ido, porque eu estava muito brava com ele. Não entendi os planos de Deus. Enfim, chegaram lá, precisaram deixar ele, o Denis e a Lala ficaram lá no Pisca, e ele já estava internado, só esperando uma vaga. E aí começou as doutoras lá do Pisca Mirim ligar para mim, tal e tal e tal. E aí saiu a vaga dele no hospital regional e chamaram para fazer a internação. Irmãos, até aí eu ainda pensei que ele ia estar no quarto, ia tomar um remedinho, porque ele estava desse jeito que vocês estão vendo aqui, só com 10 quilos a mais. E acabou que ele foi internado e entrou no UTI com 15 litros de oxigênio, com os 2 pulmões tomados 100%, sem febre, sem falta de ar, sem tosse, e os 2 pulmões tomados. E aí, quando nós fizemos a internação, a doutora Raíssa veio e falou assim, o meu filho perguntou, doutora, vai entubar? Ela falou, se precisar sim, mas por enquanto não vai entubar. Mas se precisar sim, se ele precisar de mais 1 milímetro de oxigênio, ele vai ser entubado. E daí para frente, foi no UTI e daí ele vai terminar o que aconteceu com ele no UTI, tá bom? Amém. Eu vou resumir um pouco, porque a gente não pode tomar o tempo do pastor, né? Eu agradeço a oportunidade do pastor Danilo, Melina, foi muito amigona da minha esposa, ficou com ela enquanto eu estava lá no UTI. E é o seguinte, aí o SAMU chegando lá no hospital regional, entrou direto para a UTI lá, passaram na cama. Até então eu estava consciente, né? Aí começaram a me medicar lá, aí já comecei a ficar meio zonzado, encheram de remédio, tudo. Aí eu fiquei lá, 16 dias lá na UTI, usando aquela máscara redonda que põe no rosto, agradecendo a Deus, primeiramente Deus, né? Mas aquela máscara, ela ajudou bastante eu também, porque aquela máscara ensina, ajuda a gente a respirar no momento certo, né? E fiquei lá, irmão. Perdi a noção de tudo. E a UTI é um negócio, uma sala redonda, e a gente não vê nada, nem a janela não abre, é tudo fechado. Aí eu fiquei lá, perdi a noção de tudo, não sabia que dia que era, se era domingo, se era sábado, não sabia se estava chovendo, estava sol. E perguntava para as enfermeiras lá, viu, que dia que é hoje? Tá sol lá fora, tá chovendo? Eu senti que eu estava meio fraquinho, né? E aí começou a entrar aquelas dores, que eu fiquei 16 dias deitado, com um monte de aparelho em mim lá no peito. Eu entrava na UTI para levar os pacientes, né? Nunca imaginei que um dia eu ia chegar lá também e ficar lá, né? E fiquei lá. Aí foi passando os dias. E aí eu deitado, chegava à noite assim, eu não dormia. Aí o pessoal começou a medicar eu precisei usar até morfina para dor, né? Aí foi passando aquela luta, e eu não estava gostando mais daquelas máscaras. Aquela máscara ela dá uma impressão ruim na gente, né? Prende tudo à frente da gente e a gente fica respirando, lá embaixo tudo, né? E aí chegava a noite, eu começava a ver, eu via vulto pulando de um lado para o outro, via umas coisas estranhas lá.
Aí eu começava a chorar, né? Eu começava a falar com Deus. Nossa, eu já estava com uma sensação que eu ia morrer mesmo, né? Mas eu falava com Deus, nossa, eu não queria morrer já, né? Jesus, dá mais uma oportunidade para mim, né? Que eu queria ver os meus netos crescer, eu queria estar junto da minha família de volta. E fui falando. Aí num momento lá, acho que um dia antes de me sair da UTI para ir para o quarto da enfermaria, eu falando com Deus tudo. É para glorificar Deus, irmãs. É para glorificar. Aí eu olhava assim, via 2 homens fortes, tudo de branco, passando do meu lado. Um ficou para cá, outro ficou para lá. Aí eu comecei a chorar, né? Aí eu agradeci a Deus tudo. Aí no outro dia o doutor chegou lá e falou assim para mim: ó, Barbosa, eu já vou falar a verdade para você. Você está com o pulmão seu do lado direito, ele murchou. E o pulmão seu está quase 100% tomado. O processo vai ser longo, o tratamento, né? Aí eu nem, depois essa visão que eu vi, eu não estava dormindo, viu, irmão? Eu vi mesmo. E depois disso, o médico falou: ó, vai ser uns 6, 7 meses de você fazer o tratamento. Falei, tudo bem. Mas naquela hora eu não fiquei mais nervoso, eu fiquei calmo, porque eu estava confiança em Deus, né, meu? Aí, no outro dia eu saí, fui para o quarto da enfermaria, fiquei mais 14 dias lá, tomando remédio, tomando soro, né? E eu tinha um problema que quando a respiração minha chegava no final, ela não completava, sabe? Dava aquele... Aí eu comentei com a minha esposa à noite lá, né? Deu um negócio estranho, me deu formigou minhas pernas, que nem quando tá pegando fogo, sabe? Esquentou, subiu de baixo para cima, subiu. Aí eu falei assim para ela: nossa, que negócio estranho aconteceu comigo aqui, né? Aquele problema da respiração minha não tenho mais, já tá tudo normal, né? Aí ela começou a agradecer a Deus tudo. E no final ficamos lá, né? Ficamos 14 dias lá. E o médico, eu estava usando o oxigênio lá. O médico chegava e falou: viu, mas para que você está usando o oxigênio ainda? Você pode ir embora para sua casa. Aí eu falei: aí eu tô esperando aqui, né, doutor? Aí ele conversou com a esposa lá, não sei o que ele tinha, conversou com a esposa lá. Aí ela conta o resto. É um pouquinho longo e tudo isso está sendo muito resumido, viu, irmãos? Quando ele desceu do TI, a gente, primeiro, eu estou citando a Melina, irmãos, mas eu tenho certeza absoluta que essa igreja inteirinha orou por esse motivo. Sei que muitos de vocês estão falando agora: ah, então era por ele que a gente estava orando? Era por ele, era por nós. Mas a Melina estava ali. E a Melina falava assim: nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar o hino da vitória. E quando ele desceu, irmãos, ele sempre gosta do cabelinho dele assim, cortadinho, tal. Ele desceu e... daí quando o hospital avisou que era para eu ir, eu peguei a minha malinha e falei: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou encontrar, mas eis-me aqui. E desci, entrei no hospital, meu filho foi primeiro, tal. E aí, quando eu cheguei no quarto, irmãos, eu encontrei um homem cabeludo, barbudo, mas ele tinha um semblante desse anjo que ele viu lá no UTI. Quando ele se emocionou, não sei se vocês entenderam, mas o que ele via era o anjo da morte querendo chegar perto dele. Mas os anjos,
arcanjos estavam ali. A minha neta de 7 anos, ela cantava o hino que a irmã cantou aqui. Toda noite, enquanto ele estava no TI, ela cantava. E quando chegava nessa parte, levanta, tem muita gente que te ama. Ela falava bem forte aquilo e a gente cantava aquele hino com muita força. E cheguei eu no TI, vi aquele homem barbudo, cabeludo, abracei, beijei e falei: Senhor, é meu, o Senhor devolveu, muito obrigado, mas vamos tomar um banhinho? Cuidador de idoso, irmãos, não tem jeito. E sem saber de nada, sem conversar com nenhum médico, eu não sei se ele vai se vergonhar, mas ele estava de fralda. E eu vi aquilo, eu falei: não, uma pessoa que Deus tirou do TI. Irmãos, nós temos que exercer a nossa fé, viu? Nós temos que tomar atitudes. Às vezes as nossas atitudes é que completam o milagre do Senhor nas nossas vidas. E eu olhei, agradeci muito a Deus. Falei: mas vou dar um banho. E eu tinha levado todas as coisas que ele gosta, os cremes, lá. E tirei esse pequeno homem da cama, levei para o chuveiro, dei um banho, levei na cadeira de banho. Dei um banho, fiz tudo o que tinha que fazer, pedi uma troca de cama, troquei a cama e tal, e deixei. Eu ia até fazer a barba, mas como ele tem um problema na pele, eu fiquei com medo de fazer e abrir porta para bactéria, então achei melhor não fazer. E quando a enfermeira-chefe chegou para receber o paciente que tinha acabado de chegar do TI, eu já tinha feito tudo isso, e louvando e glorificando a Deus. Aquele quarto virou um quarto de guerra na nossa vida. E nós glorificávamos a Deus e nós agradecíamos a Deus. Mas aconteceu ainda muitas coisas ali. O médico virou para ele, como ele falou assim: olha, você está de alta. Você só vai ter que passar essa noite sem o oxigênio e amanhã você está de alta. E eu tinha que fazer uma contagem, a enfermeira falou para eu fazer uma contagem na barriga dele. Tinha que chegar no 9, no 10 ele tinha que automaticamente, ele dormindo. E eu fiz essa contagem 3 vezes e não ia. Continuava aquela respiração reta. Chamei a enfermeira e falei: ó, pode pôr oxigênio que não dá. Ele não dá para ir embora. Aí ela foi, fez a contagem também e não deu. Foi tirado uma tomografia e aí nós vimos que ele estava com uma trombose no pulmão. Se ele tivesse saído no corredor do hospital sem o oxigênio, talvez ele tivesse morrido. Bom, é para ficar? Vamos ficar. Vamos ficar. E aí, tinha uma coisa muito importante que era para contar, meu Deus. Era uma coisa muito importante, bem agora que eu não estou lembrando que a coisa era muito importante. A oração da Ana Clara, ela orava, ela cantava. A oração da Ana Clara, que a irmã está falando, foi quando os anjos apareceram no quarto. Ela orou e falou assim: Senhor, não deixa meu vovô morrer. A Ana Clara tem 7 anos, viu, irmãos? Não deixa meu vovô morrer. Põe os anjos do lado dele, o anjo Miguel e o anjo Gabriel. E foi os 2 anjos que ele viu, né? Mas tem muita coisa, irmãos, tem muito pormenores. Talvez eu achei que era importante, mas o que Deus está lembrando, o que Deus está mandando é isso. Então recebe, porque, irmãos, para Deus nada é impossível. Acabei de lembrar. Ele, no UTI, ele entrou com 15 litros de oxigênio. Se ele precisasse de mais 1 milímetro, ele tinha que ser entubado. Porém, quando ele precisou, não dava mais para entubar. Se entubasse, ele morresse. Ele ficou 4 dias no UTI, esperando para morrer. Foi aí que ele viu
os anjos. Isso tudo a gente soube depois quando a enfermeira contou. Ele ficou 4 dias sem comer, sem tomar banho, sem tomar água, para morrer porque não tinha o que fazer. Foi aí que a Ana Clara fez a oração. Aí chegou nossa princesa. Foi aí que a Ana Clara fez a oração, os anjos apareceram, ele desceu na enfermaria, nós ficamos juntos. Muito importante isso. No dia que foi descoberta a trombose, ela orou e falou assim: Satanás, essa menininha aí, tá? Satanás, se você pensa que você vai ficar aí, você não vai, porque você vai ser queimado pelos olhos do Senhor. E foi aí que foi mostrado a trombose. Então, irmãos, são muitos pormenores. Deus cuidou da nossa vida, Deus está cuidando da nossa vida. Os remédios que eram muito caros, o Senhor providenciou todos os remédios. Ele toma xarelto, quem conhece aí sabe, xarelto é de 300, 400 reais para cima, sem ninguém pedir, porque nós que somos do Senhor, nós não precisamos pedir, nós pedimos para o Senhor e Ele dá. Mas nós não tivemos nem tempo de pedir o remédio, o Senhor deu. Estamos nós aqui, nossa família unida, agradecemos a Deus, agradecemos aos irmãos. Muitos irmãos oraram, muitos irmãos. Então, nós só temos que agradecer.